Olá, galerinha do sétimo ano. Prazer em estar com vocês novamente. Por aqui, o professor Carlos de Geografia. E o assunto dessa semana vai ser a influência da latitude nas paisagens e a influência da longitude nos horários, tá bom? A gente já revisou semana passada o que é a extensão latitudinal, ou seja, essa extensão norte e sul, e a extensão longitudinal, no sentido horizontal do globo, de leste para oeste ou oeste e leste, tá bom? Só para relembrar, tá? E para a gente entender a influência das paisagens na latitude, ou seja, da vegetação, do clima, da vestimenta das pessoas, das casas, a influência que a latitude faz nessas paisagens, eu vou começar com uma reflexão para vocês. Imagina que a gente está lá no estado de Roraima, o estado que abriga o ponto mais extremo ao norte do Brasil, tá? O estado de Roraima, que é próximo à linha do Equador, e é um estado bastante quente, tá? Inclusive abriga parte da floresta amazônica nele. E aí a gente pega um avião no estado de Roraima e viaja até o Rio Grande do Sul, que abriga o ponto extremo mais ao sul do Brasil, que é o Arroio Chuí. E nesse local que a gente chegou lá no Rio Grande do Sul, pessoal, a gente observou o quê? Que as pessoas estavam usando vestimenta para clima frio, tá? Nas casas tinha aquecedor em vez de ar-condicionado. A gente viu uma vegetação parecida com pinheiros, né? Uma vegetação de pinheiros, vegetação de araucárias, tá? E aí, gente, dentro do Brasil, você percebeu o quê? Que nesse deslocamento latitudinal de um ponto extremo para o outro, né? Esse grande deslocamento latitudinal, ele provocou uma mudança grande nas paisagens. Eu saí de Roraima, um estado próximo à linha do Equador, um estado quente, com vegetação amazônica, e fui para o Rio Grande do Sul, estava praticamente nevando lá onde eu cheguei, tá? O que provocou essa mudança grande no clima, na vegetação, na vestimenta das pessoas? É justamente isso, gente. Os grandes deslocamentos latitudinais sobre a superfície da Terra, e como o Brasil é um país bastante extenso, a gente consegue verificar que esses grandes deslocamentos latitudinais, a gente vai perceber mudanças bruscas na paisagem. A gente saiu de paisagens de vegetação de clima bastante quente, né, como na Amazônia, uma floresta fechada, floresta amazônica, e fomos lá para o sul, vimos vegetação de pinheiro, de araucárias, um clima bastante frio. Por que isso acontece, gente? Porque na linha do Equador, trouxe uma bolinha aqui para explicar para vocês, na linha do Equador, essa zona central da Terra, os raios solares, eles incidem com mais intensidade do que nessas zonas mais distantes do Equador. Como tem essa inclinação na Terra, como a Terra ela é esférica, à medida que ela vai se curvando, essa esferinha da Terra, os raios solares atingem essas regiões com menos intensidade, o que faz com que essas regiões sejam mais frias do que aqui na linha do Equador. O Sol atinge aqui com mais intensidade do que na curvatura do planeta, tanto para norte como para sul, ou seja, nas latitudes para norte como nas latitudes para o sul, tá bom, gente? E aqui, gente, próximo à linha do Equador, eu vou ter uma zona tropical, uma zona mais quente, entre o Equador e o Trópico de Câncer, ou entre o Equador e o Trópico de Capricórnio, tá? Eu tenho essa zona tropical. Acima do Trópico de Câncer eu vou ter a zona temperada do norte, que é a região de clima mais frio, e abaixo aqui do Trópico de Capricórnio eu vou ter uma zona temperada do sul, o professor deve ter falado semana passada, que é uma região de clima mais ameno, as estações do ano são bem mais definidas, tá bom? E lá nos polos vou ter a zona polar, que é a zona mais fria do globo, tá bom, gente? Tá? De outra maneira, se eu fizer um grande deslocamento longitudinal, ou seja, eu sair de leste para oeste ou de oeste para leste, eu vou ter o quê?
eu vou perceber mudanças nos horários. Se eu sair lá da Paraíba, tá, gente? Que é o ponto, aguardo o ponto mais a leste do Brasil e for para o Acre, que guarda o ponto mais a oeste do Brasil, quando eu chegar lá, que eu descer do avião, eu vou perceber que o horário do relógio das pessoas vai estar mais atrasado em relação ao meu, tá? Isso por quê? Porque você saiu de leste para oeste. E quando eu faço um grande deslocamento longitudinal sobre a superfície da Terra, de leste para oeste, eu vou ter que atrasar o meu relógio em relação ao horário local daquelas pessoas. Se fosse de outra maneira, eu saísse do Acre, que está mais a oeste, e fosse lá para o extremo leste do Brasil, lá na Paraíba, eu iria ter o quê? Que adiantar o meu relógio, tá bom? E aí, gente, isso é definido pelo meridiano Greenwich. O meridiano de Greenwich é o meridiano central, tá? Todas as terras a leste de Greenwich eu vou ter horas cada vez mais adiantadas. Todas as terras, países, localidades a oeste de Greenwich eu vou ter horas cada vez mais atrasadas, tá bom? Espero que tenha entendido, tá? E a gente fica por aqui.